Bem, irmãos, o tema do nosso estudo hoje é um tema que foi sugerido e pedido, para que nós fizéssemos esse estudo, muito em função a essa situação que está acontecendo no Oriente Médio, essa guerra envolvendo Israel e Hamas, Obviamente o nosso estudo não será sobre a guerra, e nós não somos comentaristas, políticos ou desses eventos, mas sim uma preocupação, porque as redes sociais hoje têm influenciado muitas pessoas sobre muitos temas, e toda vez que acontece uma guerra ali no Oriente Médio, principalmente alguma coisa envolvendo Israel, as pessoas vêm falar, isso é um sinal da volta de Cristo. É muito comum nós ouvirmos falar isso, e inclusive criou-se uma frase de efeito, que talvez os irmãos já devem ter ouvido: Israel é o relógio de Deus, E então todos os eventos que acontecem ali, principalmente uma guerra, já vem um batalhão de pessoas dizendo, é uma evidência da volta de Cristo e tal. Bem, nós consideramos isso perigoso. Por quê? Porque isso pode gerar uma apostasia, porque aquela região, uma região onde, infelizmente, falamos com tristeza, acontecem guerras constantes ali. E toda vez que acontece um evento como este, as pessoas falam, não, Israel é o relógio de Deus, uma evidência da volta de Cristo, e não acontece nada, Cristo não volta, E nós tememos que isso possa gerar algum descrédito ao Evangelho, Então nós queremos analisar com os irmãos essa noite, se de fato Israel é mesmo o relógio de Deus, Nós já vamos começar esse estudo respondendo que não. Deus não tem um relógio, Mas Ele nos deu sinais da vinda de Cristo, e esses sinais são manifestos pelas Escrituras, Então eu quero começar aqui esse estudo abordando um versículo com os irmãos, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3. Que diz assim: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Bem, isso aqui é um versículo isolado, nós não fazemos doutrinas de versículos isolados, Mas da mesma forma que tratam essa questão de Israel sobre guerras, que é um sinal da vida de Cristo, poderia alguém então observar um versículo como esse e dizer, olha, não é quando houver guerras que é um sinal da vida de Cristo, mas quando houver paz. E até chegou um momento perto, a Arábia Saudita, que é talvez o maior país ali do Oriente Médio, estava prestes a assinar mesmo um tratado de paz com Israel, Então, esse versículo, ele poderia ser interpretado assim, mas nós também não defendemos isso. Eu só estou pegando como um comparativo, Esse versículo pode ser interpretado, por exemplo, na vida dos indivíduos, Quando os indivíduos se sentem em segurança e em paz, é isso que a palavra está dizendo aqui. Porque está dizendo aqui que Jesus vem como um ladrão à noite. O que significa isso? Quando ninguém espera, quando ninguém está esperando. Então, em muitas pessoas, isso vai acontecer quando as pessoas estiverem se sentindo em paz e segurança. Talvez uma vida confortável, hoje em dia, com tanta internet, tanta tecnologia, Um país como o nosso, por exemplo, Então esse versículo poderia ser interpretado desta forma. Essas pessoas seriam pegas de surpresa, Sobre sinais da vinda de Cristo, a Bíblia demonstra esses sinais são evidentes no mundo, em todas as áreas, amor se esfriando e tantas outras questões que nós já estudamos de escatologia. Não importa, o que isso representa para nós é que o cristão deve estar preparado sempre, vigiar e orar. Esta é a ordem bíblica. Cristo pode voltar daqui 300 anos,
ou pode voltar daqui meia hora. Ninguém sabe em que momento ele vai voltar, né? Então, nós queremos fazer assim uma menção contrária a este bombardeio de informação falsa que se coloca na internet, que Israel é o relógio de Deus. Por que as pessoas dizem isso? É por causa de um sistema teológico chamado dispensacionalismo, né? É um sistema teológico que apresenta distinções básicas. E eu quero abordar um pouquinho com os irmãos acerca disso, porque no nosso país muitas pessoas seguem esse sistema, muitas igrejas, tá? E muitas pessoas, líderes, pessoas até influentes e tudo mais, não seguem todos os preceitos desse sistema teológico do dispensacionalismo, mas seguem boa parte deles, tá? E então nós vamos abordar isso aqui de forma resumida, rápida, né? Para que a gente tenha uma segurança e um descanso também com relação a esse tipo de informação. Infelizmente, essas guerras são comuns. É muito triste o que está acontecendo, não só para o povo de Israel, como também para o povo da Palestina. É muito triste o que está acontecendo, né? Mas infelizmente é só mais uma guerra, como tantas outras que acontecem no mundo, né? Tá? E nós queremos também mencionar, antes de abordar o dispensacionalismo, que se pessoas fizerem manifestos na rua, apoiando a Palestina, é um direito dessas pessoas de apoiar a Palestina. Isso não fere o cristianismo nem a igreja. Os cristãos, eles não têm que combater pessoas que estão manifestando a sua opinião de apoiar a Palestina. Deixe esses movimentos. A igreja, ela não deve interferir nessas coisas, tá? Nós falamos a mensagem do Evangelho, que é Cristo, que é o amor de Cristo, tá? Então, o dispensacionalismo é um sistema teológico relativamente novo, porque ele começou a ser difundido com força no século XIX. No século XIX, nós estudamos recentemente a história da igreja, né? No século XIX surgiu muitas instituições, muitos pensamentos, muitas visões teológicas, muitos sistemas teológicos e tal. E o dispensacionalismo é mais um que surgiu, né? É difícil rastrear se ela surgiu mesmo no século XIX, mas certamente no século XIX onde ela ganhou mais evidência, tá? Então, é uma interpretação literal das Escrituras. O dispensacionalismo, eles veem a Escritura de forma literal, tá? E de forma particular a profecia bíblica. Então, eles pegam literalmente toda a profecia bíblica, inclusive os simbolismos do livro do Apocalipse, que é algo evidente que não pode ser literal daquela forma, né? E também a segunda questão de distinção, né, do dispensacionalismo é que eles fazem uma distinção entre Israel e a igreja no plano de Deus. Para eles, Deus age de duas formas, uma com Israel e outra com a igreja. E é por isso que surge, né, esse tipo de pensamento, como Israel é o relógio de Deus. Então tudo que acontece lá, eles falam, é uma evidência da volta de Cristo. A volta de Cristo já está iminente, né? Mas é como eu disse, nós não sabemos quanto tempo isso vai acontecer, tá? Então os dispensacionalistas, eles têm uma interpretação literal. Eles acreditam que há dois povos distintos de Deus, Israel e a igreja, e não somente um povo. E a Bíblia mostra um povo de Deus, uma unidade. Se você olhar lá, por exemplo, Efésios capítulo 4, vai falar de fato de uma unidade, tá? Então, mas eles veem dois povos distintos, né? Israel e a igreja. Então, os dispensacionalistas acreditam que a salvação foi sempre pela fé. No Antigo Testamento, a fé em Deus, e no Novo Testamento, a fé em Jesus Cristo, tá? Eles afirmam que a igreja não substituiu Israel no plano de Deus, e que as promessas do Velho Testamento sobre Israel não foram transferidas para a igreja, tá? Então eles creem que as promessas que Deus fez para Israel no Velho Testamento
serão cumpridas no período do milênio. Então eles acreditam em duas, como se fossem duas voltas de Cristo, tá? Uma primeira, né, haveria o arrebatamento, o povo, Cristo reinaria por 1000 anos, e depois uma segunda onde haveria o julgamento final e tudo mais, tá? Nesse período, após esse período, é que se cumpriria então as profecias sobre Israel, que eles entendem como nação, tá? E eles creem que da mesma forma que Deus concentra a sua atenção na igreja nesta era, no futuro, ou seja, nesses 1000 anos, Ele concentrará a sua atenção em Israel. Nós estudamos a questão do milênio, né? Há um tempo atrás. Então, nós vemos que é realmente um sistema teológico que ele é incompatível com as Escrituras, tá? Antes da gente abordar os erros e a refutação disso, vamos falar só mais um pouquinho acerca disso. Os dispensacionalistas, eles entendem que a Bíblia é organizada em 7 dispensações. Por isso esse nome, dispensacionalistas, tá? Essas 7 dispensações seriam o seguinte: a primeira é o período da inocência, tá? Vai de Gênesis 1, nem vai falar as referências dele, só vai falar o período da inocência. O segundo é o período da consciência, né, que é depois da queda. O terceiro é o período do governo humano. A quarta dispensação seria o período da promessa. A quinta dispensação, o período da lei, que foi dada lá em Êxodo 20. O sexto período da dispensação seria a graça, que eles chamam o período do tempo da graça. Nesse caso nós estaríamos vivendo nesse tempo, né? E o sétimo seria o reino milenar. Então seria a inocência, consciência, governo humano, promessa, lei, graça e reino milenar, tá? Então o dispensacionalismo, como esse sistema aí, resulta uma interpretação pré-milenar da segunda vinda de Cristo, e geralmente uma interpretação pré-tribulacional do arrebatamento. Então eles creem que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, tá? Este é, o que eu estou dizendo aqui, são os fundamentos do dispensacionalismo, tá? É muito comum encontrar pessoas que seguem uma parte disso e outras não. É realmente uma verdadeira, é uma torre de Babel, sabe? Que a gente vive no Brasil hoje, né? Mas nós devemos abordar bem essas questões, tá? Então, ele é um sistema criado, como eu disse, há menos de 200 anos, ou divulgado, difundido há menos de 200 anos, que encara a história da salvação a partir do conceito de dispensações, fases diferentes dessa história, as quais existem alianças diferentes de Deus com os homens, né? E marcam modos diferentes de relacionamento dos homens com Deus, tá? Diferentes promessas e diferentes mandamentos, tá? Então, ou seja, eles separam tudo, como se Deus fosse imutável. As alianças do Antigo Testamento eram uma, a aliança do Novo Testamento é outra. Eles não vêem conexão, eles não vêem uma continuidade nas alianças. Os mandamentos no Antigo Testamento eram no Novo Testamento eram outros, né? São outros. Promessas que havia no Antigo Testamento eram umas, promessas no Novo Testamento são outras e tal. Como se fossem 2 livros diferentes, né? E isso obviamente é contrário às Escrituras, né? Então esse sistema aí, ele criou uma gaiola, né? E quem defende muito e publicamente essa vertente aí, um dia vai se sentir preso na gaiola, vai se sentir preso nessa gaiola porque não tem como sair dessa situação, né? Então é muito importante para o cristão analisar bem e ver se essas coisas são assim, tá? Então esse tipo de pensamento aí, Israel é o relógio de Deus, ele provavelmente vai gerar sim apostasia, tá?
Eu quero chamar a atenção dos irmãos sobre uma Bíblia de estudos, tá? A Bíblia chamada Scofield. Não sei se os irmãos conhecem essa Bíblia de Scofield, tá? Os comentários dessa Bíblia de estudo, eles são totalmente dispensacionalistas, tá? E, irmãos, eu vou falar aqui com toda a tranquilidade do mundo. Eu não falo isso com prepotência ou arrogância, mas eu falo fundamentado nas Escrituras. Os comentários dessa Bíblia, muitas vezes, elas são absurdos, os comentários, né? Por exemplo, eles dizem aqui que o Sermão do Monte não é cristão, mas é só para os judeus. Isso é um verdadeiro absurdo, né? O Sermão do Monte é o principal sermão de Cristo, né? E eles falam que não é, que é para os judeus, né? E não para os cristãos. Então, existem ali bastante comentários nessa Bíblia aí que não são bíblicos, né? Eu quero lembrar aos irmãos 2 Timóteo 3, 16 e 17, onde Paulo, já praticamente no final da sua vida, ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, que toda a Escritura é útil para a repreensão, toda a Escritura é útil para a edificação, para a correção na justiça, né? Ele não fala assim, somente após Cristo, somente a parte apostólica, somente o Novo Testamento, não, ele fala toda a Escritura, né? Então, o Sermão do Monte é para a igreja, como o Antigo Testamento também é para a igreja. A Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, é para a igreja, né? Deus tem um povo, né? Há um povo só, tá? Deus não tem uma igreja e uma nação, né? Deus tem um povo, que é uma nação santa, eleita, né? Sacerdócio real, conforme diz Pedro, tá? Então veja, a separação de Israel e a igreja, feita pelo dispensacionalismo, é um dos fundamentos desse sistema, né? Esse fundamento é que Israel é Israel e a igreja é a igreja, e nunca os dois podem ser confundidos. Isso é contrário às Escrituras, né? O ensino da Escritura diz que o Israel do Antigo Testamento, ele é a igreja hoje espiritual, né? Quero convidar os irmãos para verem aqui Romanos capítulo 2, versos 28 e 29. Romanos capítulo 2, versos 28 e 29. Que diz assim, ó: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, o que ele quer dizer aqui? Porque judeu não é quem o é apenas exteriormente, mas é quem é interiormente. Imagina se nós falássemos isso: um brasileiro não é aquele que é exteriormente, mas só interiormente. Isso não faria sentido nenhum, né? Porque é bem evidente que o brasileiro é quem nasce no Brasil, não é isso? Então, aqui ele está dizendo que o judeu está falando de questões espirituais. Não é aquele exteriormente, ou seja, não é só porque a pessoa nasceu naquela nação, tá? Mas é aquele que é interiormente, aquele que passou pelo processo de conversão e tudo mais. É isso que ele está dizendo, que é o Israel de Deus, tá? Então, como Deus tem um povo só, Deus no Antigo Testamento tratava de fato com a nação, embora haviam já no Antigo Testamento pessoas que se convertiam a Deus, pessoas que eram estrangeiros e se convertiam a Deus. Isso já acontecia no Antigo Testamento, né? Tá? E depois a união com os gentios, tá? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 38, nós vemos aqui que Israel é chamado de igreja. Atos 7, 38, né? Essa congregação aqui é a igreja, ó. E este Moisés, quem esteve na congregação do deserto, com o anjo lhe falava no monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir e tal. Então,
este Moisés que esteve na congregação do deserto, né? Essa congregação é o povo congregado, né? Que é a mesma função, o mesmo nome de igreja, que é o ajuntamento dos santos, tá? E também eu quero ler aqui com os irmãos Hebreus capítulo 12, tá? Verso 22 e 24. 22 a 24, perdão. Israel 10. Hebreus 12, 22 a 24. Que diz assim: Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Veja que não é a Jerusalém terrena, não é a Jerusalém, aquela cidade que está lá na nação de Israel, né? Que agora está em guerra, mas a Jerusalém espiritual, celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, essa é a igreja, a universal assembleia, igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos os espíritos, dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores e que falou o próprio Abel. Então aqui no verso 22, tem uma palavra ali no grego que significa reunião festiva, tá? Que é aqui onde está Universal Assembleia, aqui no versículo 22, no original, essa Universal Assembleia, ela está reunião festiva, porque isso é importante a gente observar. Por quê? Porque lá em Levítico, capítulo 3, quando Deus determina as festas, a primeira festa que Deus determina é o culto. O culto é uma celebração a Deus, por isso fala de uma celebração, de uma reunião festiva, tá? Então, se você for se aprofundando, que isso tudo aqui é bem resumido, né? Você vai ver que não tem como você separar o povo de Deus, separar o conceito de Deus, a ação de Deus, o plano de Deus, criar duas voltas de Cristo, né? Esse tipo de coisa simplesmente é totalmente incompatível com as Escrituras, que batem sempre na mesma tecla de unidade, tá? Então, essas questões aí, dá para a gente observar também aqui em Gálatas, capítulo 3, verso 29, Gálatas 3, 29, vamos ver aqui. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, a região da Galácia, né, não era uma religião da Judéia, não era uma religião, uma região onde estava o Estado de Israel, a nação de Israel, né? Tá? Mas era de gentios. E aqui Paulo está falando para eles, né? Se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão. Então está vendo que você começa a Bíblia, ela forma fundamentada mesmo a ideia da igreja ser descendência de Abraão. Tá? Então Paulo vai até falar, né? Mais tarde a gente vai analisar aqui, comentar esse versículo, né? Que os da fé é os que são os filhos de Abraão, tá? Então não aquele que nasce em Israel, mas aquele que se converte a Cristo, tá? Que é o Filho de Deus, né? E aqui em Filipenses capítulo 3, verso 3, também tem uma passagem interessante. 3:3. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então, essas práticas que até hoje a religião do judaísmo ortodoxo segue, né? Elas são apenas cerimônias. E ele está falando que essa fé agora é uma fé moral, porque nós que somos a própria circuncisão, inclusive as mulheres, e é por isso que há o batismo, é a circuncisão do coração, tá?
Então todos esses elementos vão apontando, né, todas essas passagens vão apontando para a igreja ser o Israel de Deus, tá? E não uma nação apenas, né? Então se você ver aqui Apocalipse 2:9, também vai dar uma continuidade nesse pensamento, né? Aqui é a carta à igreja de Esmirna, que é uma igreja na Ásia. Também eles não eram judeus de nascimento, né? E aqui diz: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás, né? Então veja que esse tratamento no Novo Testamento sobre judeus piedosos, prosélitos e tudo, são pessoas que estão abraçando a fé cristã, gentios que estão abraçando a fé cristã. Está ficando alguma dúvida aqui do que eu estou dizendo? É importante a gente observar isso, irmãos, porque imagina se uma pessoa que não tem um conhecimento teológico, e toda vez que acontece um evento ali, fala evidência da volta de Cristo, né? Imagina uma pessoa de 70, de 80 anos, porque ali sempre tem guerra, né? Infelizmente. O pessoal fala assim: olha, tenho 80 anos, desde que eu sou criança eu escuto falar isso, né? Então, mas não é um ensino bíblico, né? Não é um ensino bíblico, tá? Então a separação no dispensacionalismo entre a obra de Cristo em favor dos judeus e a sua obra em favor da igreja, tá? Eles ensinam que Cristo é o rei de Israel e o cabeça da igreja. São duas. Quero convidar os irmãos a olharem aqui. Nós já lemos Gálatas 3:29. Vamos ver Gálatas 3:28, tá? Que diz assim: de Sarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, herdeiro da promessa. Tá? Então, na questão do tratamento de Deus com o seu povo, não há distinção se é homem, se é mulher, todos são uns. E aqui Paulo fala, né? Não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Está vendo, irmãos? E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiro da promessa. Então veja que essa aliança com Abraão, ela existe, né? O máximo que a pessoa vai falar é que ela existia até os dias de Paulo, porque Paulo está dizendo aqui que são herdeiros dessa promessa com Abraão, tá? Então Israel não é o relógio de Deus, né? Eu acho que Deus não tem relógio, mas se Deus tiver relógio, é a Bíblia aqui que nos notifica, né, todas essas coisas, tá? Também tem aqui 1 Timóteo capítulo 2, versos 5 e 6. 1 Timóteo capítulo 2, versos 5 e 6. O objetivo, irmãos, do estudo como esse, não é desafiar pessoas que pensam diferente ou que acreditam nisso, né? É chamar a atenção para que busquem de fato a Bíblia, né? Não um sistema teológico, mas a Bíblia. Quando a Bíblia explica a Bíblia, é a maior segurança que a pessoa pode ter, é quando a Bíblia explica a Bíblia, né? Aqui, 1 Timóteo capítulo 2, versos 5 e 6, diz assim: portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Veja que às vezes fala que Jesus veio para resgate de muitos. Quando fala isso? Quando esse contexto está falando de várias pessoas, salvos e não salvos. Então fala, Jesus veio para resgate de muitos. Aqui está dizendo particularmente aos salvos, porque Jesus é esse mediador, né? E aqui diz que ele veio em resgate de todos aqueles salvos, entende? Então todos os que foram salvos,
Em nenhum momento nas Escrituras, não dá nem para pensar numa ideia como essa, que houve algum tipo de salvação no Antigo Testamento que não por Cristo, né? Os que foram salvos no Antigo Testamento já foram salvos pela fé em Cristo. O Antigo Testamento apontava para Cristo, eles não viram a promessa, né? No comecinho do Novo Testamento tem a história de Simeão, que era um homem que Deus havia dado uma promessa para ele, que ele não morreria antes que visse o Salvador. Ele vivia antes de Cristo, e ele já era um homem velho. E quando José e Maria foram apresentar, né, porque eles ainda estavam nesse regime da religião do Antigo Testamento, vamos dizer assim, né? Quando eles foram apresentar, porque Jesus era o primogênito, e eles apresentavam o primogênito no tempo. Quando eles foram apresentar, Simeão viu e reconheceu. Falou: já pode levar o teu servo, porque meus olhos agora vem a promessa, né? Então, todos os que foram, provavelmente Simeão morreu antes de Cristo cumprir o seu ministério, né? Porque ele já era um homem velho. Foi salvo, né? Caso ele tenha morrido mesmo, né? Ele já era um homem velho, né? Cristo viveu 33 anos. Então, provavelmente ele foi antes. Mas se ele, não sabemos se ele foi antes, mas se ele foi antes, ele foi salvo por Cristo, né? Assim como Abraão, Abel, todos aqueles da galeria da fé que estão lá, em Hebreus 11. Tá? Então, o ensino do dispensacionalismo com respeito ao que eles chamam de mistério da igreja, né? Então, o dispensacionalismo clássico ensina que a história da igreja no Novo Testamento é um parêntese e que a própria igreja é um mistério nunca mencionado no Antigo Testamento. Isso contradiz totalmente as Escrituras, porque o Antigo Testamento ele apontava para Cristo e para a igreja. E se você olhar lá Atos 2, a gente não vai ler porque a gente conhece o texto e não vai dar tempo, né? Mas se você olhar lá Atos 2, quando no dia de Pentecostes que teve o derramar do Espírito Santo, e o apóstolo Pedro pede a palavra, lembra que ele pede a palavra, né? Porque as pessoas falam: eles estão bêbados, sendo a terceira hora do dia e tal. Aí Pedro pede a palavra e fala: não, eles não estão bêbados. O que está acontecendo aqui é o cumprimento da profecia do profeta Joel. O profeta Joel, uma profecia do Antigo Testamento acerca da igreja, que se cumpriu no dia de Pentecostes, ali em Atos 2, né? Então, é um sistema realmente, infelizmente, que ele não tem a credibilidade bíblica, né? Ele foi um sistema ali desenvolvido e tudo mais, e que realmente faz bastante estrago, né? A Bíblia vê realmente o Israel verdadeiro como a igreja, e a igreja como Israel, tá? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, ali onde teve o concílio de Jerusalém, né? Quando Tiago pede a palavra, Atos 15, verso 13. Atos 15, verso 13. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: irmãos, atentai nessas minhas palavras. Vamos ver principalmente o verso 16, né? Mas é o 14. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os séculos. Vocês perceberam o que Tiago está falando aqui? Então, que esse Israel é a igreja agora, porque eles estavam naquele concílio da igreja. Lembra que o concílio era para ver que práticas do judaísmo e tal, né? Então, eles não mantiveram aquelas práticas cerimoniais do judaísmo, mas eles reconhecem que aquele Israel, tudo aquilo que Deus fez no Antigo Testamento, essa questão espiritual, hoje é a igreja, tá? Então veja só o que ele fala aqui, né? Principalmente, vamos ver o verso 16. Cumpridas essas coisas, ele fala como está escrito pelos profetas.
certo? Cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-lhe suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde os séculos. Então Cristo veio e reedificou o tabernáculo de Davi caído, para que os gentios invocassem o nome do Senhor e tudo mais. Há uma continuidade claríssima aqui, né? É muito difícil até se imaginar um argumento que venha combater uma passagem como essa aqui, né? A questão é que esses sistemas, eles escolhem versículos e montam um sistema, tá? Por isso que eu falei que eu chamei de gaiola, que aí fica preso dentro daquele sistema ali, né? Se abrir e verificar outras passagens, uma passagem como essa, por exemplo, não tem como manter, né? Não tem como manter, tá? Bem, e só para a gente fechar essa parte aqui, Atos 7:38, a gente já entra no finalzinho. Atos 7:38 vai dizer o seguinte, nós já lemos, né? E este Moisés que esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava, né? Então, se você comparar isso com aquela passagem que Tiago fala no Concílio de Jerusalém, você vê que realmente a igreja não é vista na Escritura como um parêntese, como eles falam, né? Mas como o objetivo e o propósito de toda a obra de Deus na história. De toda a obra de Deus na história, né? Ela é a plenitude de todas as coisas. Veja aqui, Efésios capítulo 1, versos 22 e 23. Efésios 1, 22 e 23. Falando aqui, claro, sobre Cristo, né? E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo e plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então, a igreja é o corpo de Cristo e plenitude daquele que enche tudo de todas as coisas. Se você não olhar Israel como a igreja, você está tirando Israel do corpo de Cristo e fazendo Israel uma nação lá, que não precisa de Cristo, uma nação que vai ser salva simplesmente por pessoas que vão ser salvas simplesmente por terem nascido em determinado local geográfico e não por Cristo. Isso anula o sacrifício de Cristo. Você tira essas pessoas do corpo de Cristo, que é a igreja, que é a plenitude de todo esse plano e esse propósito de Deus, né? Que Cristo é o eixo total da Bíblia, né? E o cabeça da igreja. E este povo é o corpo de Cristo, conforme nós celebramos, né? Quando partimos o pão da Santa Ceia, por exemplo, tudo mais, tá? Seria como se nós partíssemos o pão da Santa Ceia, imaginando que os patriarcas, né? Jacó, Isaac, essas coisas, eles não estão nesse corpo, porque há um tratamento diferente com eles e outro com a gente. E não, isso não é o ensino, tá? E para a gente já passar aqui para o final de tudo isso, irmãos, a igreja gloriosa, ela se apresenta a si mesma por toda a sua obra salvadora, né? Aqui mesmo em Efésios capítulo 5, versos de 25 a 27. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, seria um efeito contrário ao que eles propõem. Seria fazer uma acepção de pessoas, excluindo Israel da igreja, ou imaginando uma outra forma de salvação, como eles ensinam até mesmo no
nos comentários da Bíblia que eu mencionei, Scofield, né? Uma outra forma de salvação para os judeus que não Cristo. Certo? Como se Cristo tivesse vindo somente para os gentios e não por todo o universo de santos, de salvos, né? De eleitos ao longo da história. Tá? Então, irmãos, o que se passa em Israel e na Palestina é hoje somente mais uma guerra. Eu quero ler mais um versículo antes de nós terminarmos, né? Gálatas 3, vamos ler de 6 a 9. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabeis, pois, que os da fé os que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos da terra. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. O que está dizendo aqui? Que Deus, ele antecipou, ele pregou o Evangelho para Abraão. O povo de Israel, Abraão não era um judeu, né? Da descendência de Abraão é que Deus criou a linhagem do povo judeu. Então o que Deus fez? No principal patriarca, né? O primeiro patriarca da nação, Deus pregou o Evangelho para ele. Deus pregou o Evangelho para ele, é isso que está dizendo aqui. Tá? O Evangelho é Cristo, é a mensagem de Cristo, é as boas novas da salvação de Cristo. Não existe dois Evangelhos. Tá? Então o que ele está dizendo aqui? Que Deus pregou o Evangelho para Abraão. E aí formou uma nação, né? Vou ler de novo. Ó. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Tá, se você pegar esse versículo isolado, se você pegar isso aqui isolado, você pode até usar ali. Mas se você continuar lendo, ele fala: sabei, pois. Abraão creu pela fé de fato, né? Sabei, pois, que os da fé é que são os filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então aqui nós vemos que existe a continuidade da aliança. Né? Que quem não está nessa aliança com Abraão não é salvo. E que isso faz parte do Evangelho, embora tenha acontecido lá nos primórdios, né? Antes da formação da nação mesmo, Israel, isso aqui já foi determinado assim, que essas coisas seriam assim. Como fala aqui, né? Tendo a Escritura previsto, né? Então Deus preanunciou de antemão este Evangelho para Abraão. Tá? Então, o que se passa em Israel e na Palestina é mais uma guerra, triste, lamentável, né? Terrível. Mas nós devemos nos compadecer do povo de Israel e também do povo da Palestina. Nós devemos nos compadecer deles. O povo da Palestina também precisa ouvir o Evangelho, assim como o povo de Israel também. Que não basta ele simplesmente ter nascido em Israel. Se ele não se submeter a Cristo, ele não será salvo também. Do mesmo jeito que um palestino que não se submete a Cristo. Claro que Israel vai ter toda a sua importância, né? Paulo fala, né? Para eles foram dados oráculos, né? Deles vieram os profetas, deles veio o próprio Cristo, né? Claro que eles têm uma importância significativa. Mas se alguém que nasce lá não se converter a Cristo, como nós também temos que nos converter e nos convertemos, essa pessoa não vai ser o fato de ter nascido lá que ele vai ser salvo, tá? Então, essa guerra não é um prenúncio da volta de Cristo. Sobre a volta de Cristo, o cristão deve estar preparado todo o tempo. Não se preparar baseando no que acontece com a nação de Israel. Então quando Israel está em paz, eu vivo minha vida em paz. Quando acontece alguma coisa ali, deixa eu me preparar que Cristo está vindo. Não, nós devemos nos preparar constantemente. E é como eu falei, Cristo pode voltar daqui 300 anos, pode voltar daqui meia hora, né? Nós não sabemos, então nós devemos estar sempre
em continuidade. Então, a resposta àquela pergunta inicial, né, Israel não é o relógio de Deus. Tá? Mas pela Bíblia, né, nós podemos ver evidências, né, de coisas que acontecem na humanidade, não só em Israel, mas um monte de coisas que acontecem na humanidade que vai de fato apontando e confirmando as profecias bíblicas. Tá bom? Espero que tenha sido uma edificação dos irmãos. Deus abençoe a todos.